Olá, sejam bem-vindos ao Sem Neuro Podcast. Eu sou Carolina Flores, médica ginecologista obstetra. E eu sou Marina Maris, médica ginecologista obstetra. Nós trazemos aqui para vocês a segunda temporada do Sem Neura, trazendo relatos, trazendo muita informação. Esse podcast tem como objetivo trazer para vocês informações sobre o parto, sobre a gravidez, sobre o puerpério, sobre a feminilidade, a criação dos filhos. Isso tudo para tirar as neuras e que isso tudo seja mais leve para todos vocês. Isso mesmo. Essa segunda temporada tá super legal, hein, gente? Porque a gente tem trazido aqui convidadas muito especiais para falar um pouquinho sobre seus relatos de parto, sobre as suas vivências e para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos técnicos, obstétricos, né? Que é de interesse da maioria de vocês. Isso mesmo. Não deixem de seguir nas nossas redes sociais, no Sem Neura, no Instagram, no YouTube. Ativem os sininhos, né, para poder curtir todas as notificações. E mandar para a gente também sugestões de novos temas, né? A gente sempre vai tentar aqui organizar para ficar sempre muito mais interessante para vocês. Isso mesmo. Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Na verdade, é uma pessoa muito querida para mim, a Isabela. Ela é minha paciente querida e ela veio aqui contar para a gente do nascimento dos seus 2 filhos que foram assistidos por nós, né? Isso mesmo. Vamos lá, Bela, conta pra gente de você. É isso mesmo. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Meu nome é Isabela, eu sou mãe do Lucas e do Arthur. Sou casada com o Renato. Sou paciente da Marina já tem 5 anos, desde que a gente começou as primeiras tentativas aí com o Lucas. Já morei em várias cidades, mas já estou aqui em Belo Horizonte há algum tempo. E nessa jornada, tanto para ser mãe, né, desde a concepção até aqui, aprendi muito, gosto muito do assunto. E como a Marina falou, a gente acaba desenvolvendo um relacionamento, né, com quem cuida da gente tão bem. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Então, conta pra gente, Bela, como que foi o nosso primeiro encontro, né? Como que foi lá, sei lá, no consultório? Eu já tenho um diagnóstico de endometriose profunda há alguns anos e eu fazia o tratamento com supressão da menstruação. Então, eu sempre soube que quando eu fosse tentar engravidar, eu precisaria de ser um processo assistido e acompanhado até mesmo pela retirada dos medicamentos, a retirada do hormônio, de como que meu corpo ia reagir a isso. E aí eu vi, na clínica que a Marina atendia na época, que tinha lá uma consulta pré-natal, que era para se preparar. E eu marquei uma consulta dessas e já fomos eu e meu marido juntos desde essa primeira, que era para entender quais eram os processos, o que poderia acontecer, se estava tudo bem, se ia ser só tirar o medicamento e continuar. Marina já recebeu a gente super bem desde o começo, tirou as poucas dúvidas que a gente tinha ali e mandou a gente para casa e falou, agora vocês vão tentar. E dando certo, vocês voltam, não dando certo, se acontecer alguma coisa, vocês também voltam. Porque é importante a gente falar com as pacientes que a endometriose ela é uma doença inflamatória, né? Uma doença que tem, na verdade, um espectro de sintomas que é muito grande, né? Tem pacientes que têm muitos sintomas, às vezes com uma doença leve, poucos sintomas, às vezes com uma doença grave, e que ela pode levar a uma infertilidade, né? A gente não sempre categoriza paciente de endometriose com infertilidade, então não é todo mundo que precisa de tratamento, né? Então, normalmente, quando a gente começa a orientação pré-gestacional, a gente sempre, assim, principalmente quando nós temos pacientes jovens, vamos tentar um tempo. Não dá para a gente tentar aleatoriamente qualquer tempo que for, né? Até porque a paciente com endometriose que não está usando medicações, a doença ela pode avançar, ela pode piorar, e isso pode, inclusive, agravar uma infertilidade que ela tenha, né? Então, a gente começou, vamos tentar por X tempo, a gente estabeleceu um tempo, e se nada acontecer, você volta. Aí a gente pensa o que a gente vai fazer, né? E o meu histórico de endometriose já era uma endometriose profunda, né? Então, eu já tinha passado por 2 cirurgias, não era um quadro mais leve. Aí eu fui para casa tentar, tive alguns ciclos e parei de menstruar e fazia teste de gravidez, dava negativo. E aí voltei na Marina, nisso esse tempo que ela passou já estava quase acabando. Também eu tinha tido pouquíssimos ciclos. E ela falou, olha, acho que vale a pena a gente conversar com uma fertileuta, né, uma especialista em fertilidade, para avaliar o seu caso. E aí, isso era 2019, eu comecei esse acompanhamento com uma pessoa que nos acolheu super bem, que também era super didática, tirava todas as nossas dúvidas, tirou todas as neuras, porque o processo de fertilização também é muito cheio de neuras, que foi a Laura. A Laura foi, muito importante para a gente nessa caminhada.
Fizemos algumas tentativas com diferentes tipos aí de tratamento para fertilização, até que a gente optou por ir pela FIV, né? Não foi uma escolha de primeira, teve vários processos que a gente passou, que é o fluxo. Tivemos que paralisar o tratamento quando a pandemia começou. Depois a gente retomou durante a pandemia. A primeira tentativa de transferência não deu certo e na segunda deu certo. Então, tive o meu positivo, foi muito alegre, voltei correndo toda feliz para a Marina. Falei, Marina, agora minha vez, você é sua paciente. E começamos esse acompanhamento aí da gestação do Lucas, né? Foi uma gestação que foi muito desejada. E foi uma coisa assim, um ciclo muito extenso. Aí você imagina, se a pandemia deixava as pessoas ansiosas e uma fertilização deixa as pessoas ansiosas, a gente viveu tudo isso junto. Então, foi um alívio muito grande quando esse positivo veio. Cheguei no consultório de Marina super feliz, morrendo de medo também, tipo, medo de Covid, medo do que vai acontecer, medo, mas assim, muito, muito, muito feliz. E foi uma gestação que transcorreu tipo, super tranquila. Eu estava em casa, estava praticamente em isolamento, todo em home office, mas eu fazia atividade física em casa, a gente estava se alimentando melhor porque estava em casa, a gente fazia todas as nossas comidas. Foi uma gestação que correu muito bem. E se eu estava cansada, eu podia descansar, porque eu não tinha que pegar trânsito para ir trabalhar presencial. Então, foi um processo que correu muito tranquilo, assim, né? Não teve nenhuma intercorrência. Quando a gente foi fazer alguns exames, eu vi que eu estava com diabetes gestacional. Tomei um susto inicial, assim, mas Marina me ligou também, me acalmou. Falou, Bela, agora é muito tranquilo, a gente vai controlar, a gente vai medir sua curva glicêmica. Fiz acompanhamento com uma nutricionista maravilhosa também, que me ajudou a chegar num cardápio. Porque, assim, eu estava grávida, com vontade de comer um monte de coisa gostosa. Em casa. Eu nunca gostei de doce. Na gravidez, eu estava doida para comer doce. Então, eu não podia. Então, eu achei uma nutricionista também que me ajudou muito. Tipo assim, eu falei, eu só queria tomar um bolinho, um café com bolinho, sabe? Ela me ajudou a achar bolinhos, diets. Controlei a diabetes só com dietas, né? Fazendo a curva glicêmica bonitinho, mantivemos a atividade física e fomos, assim, transcorrendo tudo tranquilo, assim, sem nenhum problema maior. O diabetes foi um porém que nem fez um porém, né, Bela? Assim. E o diabetes ainda me deu um presente, porque não tinha vacina de Covid para todo mundo e eu pude tomar vacina de Covid logo no começo, porque eu estava gestante diabética. Eu lembro que eu tomei na véspera do Dia das Mães. Eu falava, foi meu presente. E tava aquele negócio, né? Não tinha vacina para ninguém. Então, o diabetes ainda me deu esse presente. Quando ele é bem controlado, né? Assim, ele fica confortável, assim. Ele não fica tão pesado, né? Igual você falou, não foi tão difícil de cuidar. Porque eu acho que quando o diabetes é diagnosticado a tempo e consegue ser controlado só com a dieta, o paciente vai indo, né? De repente, seu dia a dia, né? Vai ficando tão tranquilo, você habitua a comer aquilo. E transcorre muito bem. Muito bem. Você sabe que eu conversei com uma paciente no consultório hoje sobre isso, assim, ela teve um diabetes diagnosticado no início da gravidez, e assim, aqueles diabetes que têm os valores muito limítrofes, sabe? Então, é um ajuste simples. Gente, ela tá no fim da gravidez, assim, ótima, né? Maravilhosa. Porque ela super cuidou da alimentação, ela super cuidou fez atividade física, sabe? Ela tá linda, ela não tá inchada, ela não tá sabe? Ela não tá cansada, ela tá dormindo bem, ela tá tudo tá funcionando. Eu falei assim, eu até gosto quando tem esses diagnósticos no início, porque vocês se cuidam muito melhor, a gravidez passa de um jeito muito mais saudável. É um alerta mesmo, né? Eu acho, porque a gente tem essa vontade, né, na gestação de comer muito doce, de ter muita vontade de comer o carboidrato, né? Então, quando tem o diagnóstico do diabetes, você vai ser obrigada a mudar um pouco essa proteína, essa dieta com mais proteína, né? Com outras coisas para poder driblar um pouco essa fome toda, né? E faz toda a diferença. Na pandemia também foi mais fácil, porque não tinha evento para sair, não tinha festinha, não tinha barzinho para ir, então isso facilitou. Ter um companheiro em casa que entrou na dieta comigo também fez bastante diferença. Não tinha, ele não trazia coisas que eu não podia comer para dentro de casa, foi um combinado que a gente tinha tido. E foi muito tranquilo. No final da gestação só, eu comecei a inchar um pouco, os meus pés começaram a inchar, eu estava fazendo uma drenagem. E na minha consulta de 36 semanas, eu esqueci que a gente ia fazer exame do cotonete e fui com a meia de compressão até aqui que eu estou usando. Aí a Marina falou, vai ter que tirar, porque nós vamos ter que fazer o exame.
tirei a meia e é um esforço. Você com aquele barrigão, você sentar para tirar aquela meia super apertada. Depois do exame, coloca a meia de novo. E aí, Marina foi medir minha pressão, que tinha sido 11/7, a gestação inteirinha, e estava 13/8, eu acho. Aí a gente falou, que estranho, né? Mas você fez um esforço, colocou a meia, hoje está um dia quente. Medimos de novo, 13/8. Medimos mais uma vez, 12/8. E ela falou, acho que foi da meia, vamos observar isso. Eu tinha um ultrassom, acho que na semana seguinte, já ia começar a ter consultas mais frequentes. Mas aí eu fui para casa com aquilo na cabeça. E eu lembro, e aí a gente já tinha feito o plano de parto, já estava com a equipe toda a postos. E a minha doula ia viajar, porque ela ia assistir o parto do neto dela. Então, se o meu parto antecipasse, a minha doula não ia estar lá. Mas ela já tinha me dado muito material para ler, eu já tinha estudado muito. Nessa última consulta de 36 semanas, eu levei o plano de parto. E várias coisas que eu marquei que eu não queria, né? Não quero cesariana, não quero fórceps, não quero vácuo, não queria nada. Óbvio que a gente não queria nada daquilo. Mas eu fui perguntando um por um para a Marina. Mas o que é fórceps? Para que serve? Qual que é a diferença de fórceps para vácuo? Quando que isso é indicado? O que precisa, o que não precisa? Então, isso foi na consulta de 36 semanas ali. Terminamos de preencher o plano de parto e ainda saí falando, Marina, se Deus quiser, você vai só tirar foto, porque se Deus quiser, a obstetra, o processo vai ser todo fisiológico ali, né? E não vai precisar do médico. Não vai precisar do médico. O médico está lá para literalmente só assistir. Tirar foto e comer chocolate. Eu levo chocolate. Aí eu fiquei com esse negócio da pressão na cabeça e eu tinha um aparelhinho caseiro desses de medir a pressão e acordei no dia seguinte e fui medir. E estava 13/9. E aí eu falei, Renato, olha aqui. Ele falou, não, esse aparelho não presta, não sei o quê, é caseiro, a gente não sabe se está calibrado. Eu falei, mas eu vou mandar para a Marina assim mesmo. Mandei para a Marina, estava tendo aquele acompanhamento bem próximo ali com ela, que foi muito interessante. Ela falou, não gostei desse número, vamos acompanhar mais um pouquinho. Faz umas medições, me passou uns horários, e assim, antes de levantar, umas condições. E eu segui medindo durante o fim de semana, e chegou até uma bem alta, acho que de 14/9. E eu não sentia nada. Estava com inchaço nas pernas, mas não sentia nada. No domingo eu fiz 37 semanas. E durante o final de semana eu tive essas pressões alteradas. E na segunda-feira a Marina falou assim, passa aqui no consultório que eu quero te medir aqui, para a gente confirmar. E eu ainda falei para o Renato, falei, eu vou levar meu aparelho, porque daí eu meço junto lá com ela e vejo se está calibrado. Tem muita gente que faz isso. Calibrar. Aí a gente chegou no consultório e realmente estava 13/9. Foi um susto, né? Não é uma coisa que a gente estava esperando. Eu acho que estava mais que isso. Estava um pouquinho mais, mas era mais ou menos isso. Também não era nada absurdo, né? Não tava estourando, mas não tava normal. Uhum. E aí eu lembro direitinho, Marina terminou de me examinar, a gente sentou na mesa, assim, e a Marina falou, Bela, você já está de 37 semanas. Nessas condições, eu acho que é mais interessante a gente interromper a gestação. Porque o Lucas vai estar mais seguro aqui fora do que lá dentro. É um susto, assim, eu vi quando as pessoas falam vamos interromper a gestação, né? Mas apesar do baque, e você tem ali aquele momento para absorver a notícia, eu estava muito segura, porque todo o pré-natal foi um pré-natal de muita informação, né? De que eu sabia que se a gente tivesse que tomar algumas medidas, ou quais medidas que fosse, eu já estava informada sobre elas antes. Aí a gente conversou mais um pouco, fizemos um ultrassom ali na hora, na clínica que tinha, para ver também como que o Lucas estava, se o Lucas estava bem, não tinha nenhuma alteração, os Dopplers estavam todos ok, não tinha tido nenhuma alteração, nenhum outro exame. Fizemos alguns exames e falamos, então tá, amanhã à noite a gente encontra na maternidade, né, Marina? Foi. Porque a hipertensão, né, gestacional, com ou sem pré-eclâmpsia, né, depois do termo, a gente não tem muito mais justificativa, né, de manter a gestação. Sim. Porque a gente mantém o máximo que a gente pode a gestação quando tem alguma alteração materna para dar esse tempo para o bebê, evitar a prematuridade o máximo que a gente puder. Mas quando você já tem um bebê a termo, nada mais justifica, né? Sim. Então, quando a gente tiver uma pressão, por mais que não seja um pico hipertensivo tão alto, né? Se Angola diagnosticou 13/9, que seja 14/9, a gente vai falar assim, está na hora de interromper, né? A gente vai fazer algum método de interrupção do que a paciente desejar, né? Ou uma cesariana, se ela quiser, ou uma indução de parto,
que é melhor, né, no caso das síndromes hipertensivas, mas eu acho que é isso, a gente não tem mais benefício para o bebê, né? É porque, na verdade, assim, as complicações da hipertensão gestacional ou da pré-eclâmpsia, elas acontecem, né? A pré-eclâmpsia é uma das doenças que podem mais se agravar na gestação e que são responsáveis por complicações importantes no mundo inteiro, né? Não só, né, nos países como o Brasil, né, mas em qualquer lugar do mundo. E a questão é que, às vezes, essas complicações não necessariamente dependem dos níveis de pressão, né? Então, a gente pode ter outras complicações que se mostram para uma mulher sem sintomas, que se mostram para uma mulher com uma pressão elevada, mas não tão elevada. Então, hoje, o que a literatura fala é que, na frente de um bebê que já não é mais prematuro, não tem justificativa a gente submeter nem essa mulher, nem esse bebê a essas pressões elevadas, né? Que o risco só vai aumentar, não melhora. Não melhora. Não melhora, né? E aí a gente conversou sobre, ok, vamos interromper a gestação, mas como, né? Eu lembro muito bem Marina explicando quais a gente pode induzir, ou a gente pode fazer uma cesariana, mas você é uma paciente que está com diabetes e está com pressão alta. Então, qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia e que tem diabetes e que tem pressão alta, o risco dessa cirurgia é maior. Então, a opção pelo caminho mais fisiológico também foi a nossa opção nesse momento. Ela vão para casa, faz os arranjos, a gente se encontra no hospital. Ela falou que durante o trabalho de parto eu já estava liberada da dieta do diabetes. Então, eu fui no supermercado e comprei um monte de comida. Um monte. Uma sacola daquela do supermercado cheia de chocolate, tudo que eu estava à vontade. Demos entrada no hospital. Eu acho que eu estava com um colo grosso, mas com 1 centímetro. Eu lembro. Era um colo imaturo, né, Bela? Que você estava com 37, né? Então, não era um colo super maduro. E aí, a gente optou, acho que foi miso. Aí, colocamos, ela falou assim, vamos, em vez de a gente ir de dia, vamos à noite. Porque aí vocês descansam, porque é melhor começar a indução à noite para você ver se você entra no trabalho de parto de dia do que o contrário, né? E, gente, aí ele fez a minha malinha, eu fui para o hospital, fizemos lá a medicação, levei minhas aromaterapias, levei playlist, levei tudo. Que daí foi uma ida planejada para o hospital, né? Fomos de Uber, tranquilo no carro. Dormi super bem no hospital. Aí acordei de manhã, tomamos café da manhã. Falei, tô com umas cólicas, parece, né? Falei, tô com umas cólicas. Aí mandei uma mensagem. Você foi até passear no hospital, né, Bela? Ela foi passear no hospital. Foi. Tomei café da manhã e falei, vamos dar uma volta. Gente, e aí a gente colocou uma máscara e foi dar uma volta. E eu tinha um negócio, quando eu entrasse em trabalho de parto, eu queria sentir o sol. Então, eu fui dando uma volta dentro do hospital, procurando um lugar que tivesse sol. O hospital tem uma passarela, um corredor de vidro, e tinha um solzinho. Aí eu fiquei lá, assim, um solzinho. E chega a mensagem da Marina. Onde você está? Onde você está? Na hora que eu chego no quarto, cadê Isabela? Cadê a Isabela? Cadê a chave do quarto não estava funcionando. A gente passou na portaria e falou, olha, essa chave não está funcionando. Ela, qual suíte que é? Eu, da suíte de parto. Ela, mas você podia estar aqui? Aí começou a apertar as cólicas que eu estava sentindo. E como era pandemia, isso era julho de 2021, os elevadores estavam com acesso restrito. Então, para subir... A gente estava lá embaixo, demorava. Tem hora que demorava meia hora, porque podia entrar 3 pessoas só no elevador. Tinha as marquinhas, assim, do chão do elevador. Tinha. E aí, os pezinhos, assim. Gente, imagina, eu saio lá, porque enquanto a gente está induzindo, a gente também descansa um pouco, né, Carol? Então, eu estava descansando, a gente ia se revezando. Eu fui lá ver, de repente, cadê Isabela? Eu falei assim, Isabela, cadê você? Pelo amor de Deus. Dar uma caminhada. Eu achei que ela tinha ido no restaurante da esquina, entendeu? Entendi. Aí, voltei para o quarto, Marina avaliou e falou, olha, acho que está começando. Não, aí eu voltei para o quarto, Marina já tinha saído, a gente desencontrou. E aí, o bicho começou a pegar, eu comecei a sentir contrações mais fortes. Aí, o Renato ficava assim, eu não acho que isso são cólicas, acho que isso são contrações. E eu pensando, é a mesma coisa. Fala pra Marina, cadê a Marina? Fala pra Marina que são contrações. Eu falei, Marina tá na fila do elevador. E aí, eu fiz uma chamada de vídeo eu não tive chá de bênçãos, né? Porque foi na pandemia. E mesmo meu chá virtual ia ser depois. Aí eu fiz uma chamada de vídeo com umas amigas. A gente fez tipo uma meditação, assim. Foi um mini bênçãos virtual. E o negócio foi apertando.
E aí Marina chegou e falou para o Renato assim, leva as coisas para outra suíte, tipo, liberou o espaço das malas e foi avaliar. Não tínhamos feito mais outra dose de medicação. Ela falou, seu colo evoluiu, está muito bom, acho que vou estourar a bolsa. E aí estourou a bolsa, eu senti a água saindo. Chorei de emoção nessa hora, porque foi um momento muito marcante assim para mim, de que tipo, cara, é real, sabe? Meu filho, minha bolsa estourou, sabe? Meu filho tá chegando. E aí eu tava deitada na cama, né? Então ficou aquela poça de água lá na cama. Ela falou assim, vai no chuveiro se limpar um pouco. Nunca eu entrei no chuveiro, aí eu já entrei direto na partolândia, assim. Aí eu já não lembro mais. Estavam cólicas fortes e aí engrenou para contrações mesmo. E aí apaga a luz. E eu falava, eu só quero ficar aqui nesse chuveiro quentinho, tá ótimo. Colocaram a musiquinha. E eu fiquei lá, no chuveiro. Até que alguém chegou lá, não sei. Aí eu já não sei mais quanto tempo estava passando as coisas. A gente não avisou a família que a gente ia internar. Porque eu falei assim, gente, imagina se eu falo para minha mãe que eu estou internando, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Se vai demorar 8 horas, 12 horas, 36 horas. Imagina as nossas mães ligando, a gente não avisou ninguém. Não é de maldade, gente. Não Escutem, por favor, esse relato. Porque a gente fala para todo mundo pede, fala assim, não avisa, vai deixar todo mundo muito ansioso. E vocês ficam ansiosos, né, de avisar. Aí eu falo assim, mas, enfim, tem gente que não tem, gente que não tem outros filhos e tal. Mas quem tem a oportunidade de não avisar no inicinho é melhor. É porque, na verdade, pra gente, 1 hora no hospital passa rapidinho, gente. 1 hora para quem tá esperando notícia, não passa, é o caos, né? Vocês não têm paz, assim, fica todo mundo querendo saber, né, se tá tudo bem. Aí pensa, a minha consulta foi segunda-feira, 5 da tarde. Então, nessa consulta, eu já saí sabendo, tipo, não, meu filho vai nascer. Aí eu internei na terça, 10 da noite. Aí a minha bolsa rompeu, acho que era meio-dia da quarta. Imagina se eu tivesse avisado minha mãe, minha sogra, ou sei lá quem. Na terça, 10 da noite, já ia ter passado mais de 12 horas. Mas quando a bolsa rompeu e o negócio começou mesmo, aí a Marina falou, então agora eu vou chamar o resto da equipe, chamou a enfermeira e a doula, que também a gente optou, acho que por não chamá-las desde o começo, para poder ter pessoas descansadas lá também. E aí a gente falou, agora avisa as famílias que começou. Aí fiquei lá no chuveiro, aquele processo, ouvindo a música. A contração vem, a contração vai. E realmente entre uma e outra, a gente não doía nada. Eu lembro de sentir muito impressionada. Por mais que a gente vê vídeos e vê relatos, a gente tem na nossa cabeça que é um processo doloroso o tempo todo, né? E entre uma e outra não doía. Aí alguém falou assim, vamos para a banheira um pouco, para você se movimentar um pouco. Fui para a banheira. E eu achei que eu ia adorar a banheira, mas no meu primeiro parto não gostei. O contato do plástico da banheira comigo me incomodou, aquela água quente, um calor que eu sentia, nossa senhora. E aí eu comecei a sentir muita dor e eu comecei a ficar muito cansada, né? Por mais que eu tivesse dormido bem à noite, é um processo emocional ali. Eu comecei a ficar muito cansada, as contrações estavam muito perto uma da outra. Eu pedi para tirarem um relógio, porque eu não queria ter noção do tempo passando. Eu falei, esconde esse relógio aí, pelo amor de Deus. E tem fotos minhas dormindo entre uma contração e outra, assim. Intervalo, sei lá, de 1 minuto. E eu dormia mesmo. Eu lembro de dormir e acordar com a próxima voltando. Isso também me faz pensar, tipo, gente, o corpo é muito perfeito. Como que você consegue dormir num intervalo de uma contração e outra? Aí me movimentei na banheira, subi. Vamos tentar ir um pouco ao banheiro para esvaziar a sua bexiga. Quando eu estava no banheiro, eu tive uma sensação que me pareceu uma vontade de fazer cocô. Só que eu meio que fiquei em pé, como se fosse uma vontade me puxando, assim. Karine falou assim, o que foi isso? Eu falei, senti um negócio. Ela falou, parece que foi um puxo. E aí eu já comecei a sentir uma coisa que eu só fui entender que não era um puxo no meu segundo parto, quando eu tive uma sensação de puxo real. Mas parecia muito com uma... Parecia não, era uma vontade de fazer força. Mas que ao invés de ter uma força para fora, ela era meio que uma força que contraía. Mas você fazia força, né, Bela? Assim, nessa hora você tinha essa vontade e você já fazia a força, né? Assim, acho que era meio involuntário mesmo, né? Então a gente imaginou que fosse um puxo por isso, assim, porque você não controlava e você fazia força para fora mesmo. Fazia. E eu nunca tinha sentido aquela sensação. E de tudo que eu estudei falavam assim, ó,
o seu corpo vai saber fazer força sozinho, é uma força involuntária, e era isso que estava acontecendo. E aí as dores foram ficando muito intensas. Eu utilizei óxido nitroso, mas não... Óxido nitroso? Sim. Mas para mim, não achei que fez... Ele me ajudou muito no sentido de me fazer concentrar nas minhas respirações, né? Para, tipo, inspira e respira, porque eu já estava não conseguindo me concentrar ali. E aí eu estava ficando muito cansada. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui? Vamos tomar... Posso fazer alguma coisa? Não estou aguentando, está doendo muito. Tomei uma primeira dose de analgesia. Nessa hora foi muito legal ter uma equipe comigo também, porque a equipe de enfermagem que estava lá falou assim, posiciona ela aí que quando ela estiver no jeito, o médico vem. E a minha enfermeira falou, de maneira nenhuma ela está contraindo. Eu falei, gente, que graça me defendendo. Eu me senti tão protegida, gente, me senti tão protegida, foi muito bom. De maneira nenhuma ela está aqui contraindo. Quando ele estiver com tudo no jeito, eu posiciono ela. Fizemos anestesia, aí fizemos a monitorização do bebê, e aí foi ótimo, porque daí eu dei uma descansada, eu dormi, eu comi, eu acordei, estava todo mundo lanchando lá os lanches que eu tinha levado. E aí eu falei assim, e antes da anestesia, eu não estava mais conseguindo concentrar na minha respiração e me manter relaxada, né? Falei, vamos aproveitar esse momento. E nisso aí já tinha anoitecido, porque a gente só via o tempo passando pela luz lá de fora. E eu falei, aproveitei esse momento e pedi para Carol Dolo, falei, Carol, coloca uma meditação aí para mim. Vamos aproveitar enquanto estou anestesiada, para eu ir me movimentando. Aí a gente apagou toda a luz do quarto, deixou só lá, tem aquela iluminação bonitinha. Ficamos só eu e meu marido fazendo uma meditação juntos sobre se abrir para receber o inesperado, sobre estar preparado. E aí eu voltei, acho que eu consegui me concentrar e voltar para o processo. Aí dancei, aí rebolo para cá, rebolo para lá. Aí eu não podia voltar para a banheira porque tinha feito anestesia. Mas aí fizemos barra, fizemos rebozo, fizemos acupuntura, fizemos bola. Fizemos tudo. Compressa quente. E eu sentindo aquela vontade de fazer força. E eu percebia que o tempo ia passando. E eu percebia que o tempo ia passando quando as enfermeiras vinham auscultar ele. E ele estava super bem. E aí, sempre que ela vinha auscultar, eu falava assim, passou um tempo, ela veio auscultar de novo. E troca de posição e tenta fazer força de um jeito diferente. E aí a anestesia passa. E aí volta a doer de novo. E tenta para lá, tenta a banqueta. Ixi, tenta de 4 apoios. Fomos tentando de tudo. Chegou um momento que eu comecei a questionar a minha capacidade. Tipo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? E eu sabia que ele estava descendo, eu colocava o dedo assim, eu sentia ele, mas parecia que ele não saía do lugar. Eu tinha estudado que o expulsivo poderia demorar, mas já tinha muitas horas que a gente estava ali, né? E eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas eu comecei a ter a impressão que as pessoas ao redor estavam trocando olhares. A gente está muito imersa ali no processo. E aí o medo começou a dominar a minha mente. E eu lembro de uma hora que vieram auscultar o coração. E eu pensei assim, nossa, se tiver alterado, elas vão ter que fazer alguma coisa para me ajudar. Quase que desejando que tivesse alterado. E nessa hora eu consegui pensar, tipo, pô, gente, eu estou desejando que esteja alterado, não tá legal isso daqui. E aí eu já tinha feito, acho que eu já estava na 2ª dose de anestesia, eu falei, gente, não tá legal mais. Eu preciso... O que a gente pode fazer? Quais que são as opções aí que a gente tem? E aí a gente se reuniu para conversar mesmo. Eu estava com uma dose de anestesia, então não estava com tanta dor. E a gente não imagina que você vai ter uma conversa ali no meio do parto. E eu lembro de Marina falando assim, Bela, todo bebê nasce. Talvez tenha alguma coisa dificultando, mas ele vai nascer. Só que a gente não sabe se ele vai demorar mais 1 hora ou mais quantas horas ele vai precisar. E o outro caminho que a gente tem é ajudar ele com um fórceps. Eu acho que não tinha vácuo disponível na maternidade que eu estava nessa época. E aí foi muito bom que nas consultas de pré-natal a gente já tinha conversado muito sobre essas coisas, mesmo não querendo usá-las. Então não precisou lá na hora ficar me explicando o que é fórceps, o que acontece. Quando eu falei assim, então tá, vamos para o fórceps. Marina falou assim, e para fazer um fórceps, como tem alguma coisa que está atrapalhando ele, aí você
pode explicar, eu acho que seria bom de fazer uma episiotomia. Na verdade, o fórceps ele é um material obstétrico que ajuda, né, que abrevia a expulsão do bebê, né? Ele tem momentos, né, e critérios de aplicabilidade, né? Normalmente, quando a gente tem a indicação, talvez, de um parto assistido assim, a gente tem essa indicação ou porque a gente tem um bebê que não está legal, então seria talvez o motivo do coraçãozinho, né, do Lucas naquele momento não está batendo da mesma forma, ou algum sinal de que ele pudesse estar sofrendo de alguma forma ou precisando de auxílio, ou quando realmente a gente tem uma indicação por um desejo materno, um desejo por exaustão. Exaustão, eu não consigo mais fazer força, eu não consigo mais passar por esse momento, eu não consigo mais sentir essa dor, né? Isso pode ser uma escolha. Normalmente, quando a gente tem a indicação do fórceps, a gente já tem um bebê que está muito baixinho, é um bebê que já está quase saindo pela vagina mesmo, né? A gente não usa mais o fórceps em situações onde a gente tem um bebê ainda com uma apresentação alta, ainda um bebê que ainda está alto, que ainda não entrou direito na vagina, né? Muitas pessoas têm um trauma, talvez, né? Ou uma ideia de que o fórceps é proibido porque ele pode machucar o bebê, etc. Isso não é verdade, né? O fórceps, ele, pelo contrário, ele ajuda, ele abrevia esse tempo de saída do bebê. Mas ele tem que ser utilizado no momento adequado, né? Antigamente, para se fazer o uso do fórceps, a gente precisava, teoricamente, de fazer uma episiotomia. Então, fazia parte da técnica do fórceps, né, a realização da episiotomia. Porque ele aumenta, né, um pouquinho o diâmetro, né, assim, da saída do bebê, né? Então, acreditava-se que precisaria proteger, né, o períneo. A ideia era que você fizesse para diminuir os riscos de uma laceração mais grave, porque ele aumenta o diâmetro, ele é um objeto de metal rígido, né? Então ele não tem aquela acomodação da cabecinha ao períneo do mesmo jeito que seria num parto espontâneo, num parto sem uso do aparelho. Hoje em dia, a gente não tem mais essa obrigatoriedade de episiotomia. Na verdade, os critérios para a realização de episiotomia são cada vez mais escassos, assim, né? A episiotomia está cada vez menos indicada. Ela não é completamente proscrita da literatura, e normalmente a indicação é de ser feita muito seletivamente, numa quantidade muito pequena e restrita de pacientes, quando a gente tem talvez a possibilidade realmente de uma laceração mais grave. E a nossa preocupação no trabalho de parto da Bela é porque a história da endometriose dela era muito típica e grave mesmo, né? A gente sabia que a gente tinha ali algumas lesões mais graves, né? De fibrose mesmo daquela inflamação. E ao longo do trabalho de parto, isso ficou um pouco mais evidente para a gente. Porque esses puxos que você começou a sentir, que foram muito precoces, né? Na verdade, essa sensação de vontade de fazer força, elas começaram quando você ainda tinha 5 centímetros, quando o bebê ainda não estava descendo, não estava lá embaixo. Então, em situações normais, certamente você não teria essas sensações. Então, a gente teve medo do grau de infiltração dessa endometriose no seu períneo e o quanto que isso iria aumentar os riscos dessas lacerações mais graves. Então, nós conversamos naquele momento nesse sentido, assim, Bela, existe esse risco, existe essa possibilidade. Talvez, para você, especificamente, fazer episiotomia nesse momento seja talvez uma indicação. E aí, eu acho que tudo vai disso também da confiança da equipe, né? E de tudo que a gente estuda. Eu acredito muito em fazer as coisas pela evidência científica, mas as pessoas também não são todas iguais, né? Às vezes, a parte do trabalho do médico que a gente brinca que estava ali não só para fazer a foto, né? Era também avaliar essas particularidades. Então, foi uma tomada de decisão consciente ali e foi muito legal que foi coletiva, sabe? Porque estava todo mundo... Eu lembro, eu estava deitada na cama, meu marido estava aqui, a enfermeira estava aqui, a doula estava aqui, a Marina estava aqui. É como se nós fôssemos ali a equipe decidindo por esse caminho. Sentamos numa mesa quase, né? Eu estava deitada na cama. E aí eu falei, ok. Um cafezinho, Bela. Obrigada. Falei, ok, vamos seguir. Eu não consigo mais sozinha. Eu não tinha forças físicas, porque quando essa sensação de puxo vinha, o meu corpo
inteiro se contraía, como acontece até no puxo de verdade. E eu estava exausta. Isso já era altas horas da noite já. Aí o quarto encheu de gente, aí entra todo mundo, entra a pediatria, entra aquela coisa toda. Mas esse fórceps, eu acho legal o nome que a gente chama, que é fórceps de alívio. Né? Sim. Né? Então, para dar um alívio, né, para a mãe que está precisando ou de um bebê que está precisando. Né? Então, eu acho que ser um alívio para você, né, ou para aquele bebê, dependendo da indicação. Então, eu acho que esse nome é muito mais bom, né? confortável para os ouvidos. Né? Fala assim, é um fórceps de alívio. E foi isso também, porque chega aquele momento que eu falei assim, eu não vou conseguir fazer isso aqui, que eu achei que eu fosse conseguir, né? Eu não estou conseguindo mais. Como que essas pessoas vão me ajudar? E eu sabia que ele estava baixo, eu sabia que ele estava dentro do canal já. Então, parte minha lembrava em algum lugar e falava, gente, eu acho que quando tá assim, não dá também para fazer uma cesariana e puxar ele de volta. Nem sei se dá, mas na minha cabeça não dava. Eu acho que é importante só a gente falar, Bela, assim, que dá para fazer. A cesariana é um momento que dá para a gente fazer em qualquer momento, né? Mas não é a melhor opção, né, não é a melhor Carol? opção. Os riscos vão ser maiores. Os riscos vão ser maiores. De um bebê muito baixo, né? Muito, com o colo muito dilatado, o risco cirúrgico é maior para a paciente, né? Porque, na verdade, na hora que a gente abre o abdômen para fazer a cesariana, né? A gente abre mais ou menos na região onde, né, as pessoas conhecem da cesariana. Quando o bebezinho está muito lá embaixo, a cabeça dele já está toda na vagina. Então, a gente abre o útero e a gente encontra o bebê pela barriga. Então, a gente precisa colocar a nossa mão lá dentro da pelve da mulher e puxar o bebê cá para cima. E pensando em termos de risco de infecção, de hemorragia, você pensar que tem um útero que está com o colo completamente aberto, então a chance do corte que a gente faz no útero prolongar e fazer lesões mais graves e que peguem vasos grandes com um sangramento muito maior para essa mulher é um risco muito grande, sabe? Então, dá para fazer a cesariana? Dá, mas não é a melhor opção. E aí eu acho importante falar também que pelas cirurgias prévias de endometriose que eu tinha, né? Eu já fiz 2 cirurgias de endometriose, eu já tinha feito uma cirurgia de retirada de vesícula. Eu não tinha interesse em fazer mais uma cirurgia abdominal. Porque a cirurgia da vesícula que eu fiz, que foi um corte desse tamanhozinho, a minha recuperação para levantar, para sentar, para fazer as coisas foi muito dolorida. É uma região diferente do abdômen, mas era um corte muito mais superficial, sei lá quantas menos camadas. Então eu falava, gente, se na vesícula eu fiquei assim, imagina se eu fizer uma cesariana. Não era uma vontade que eu tinha. E, de novo, eu tinha certeza que se em algum momento do trabalho de parto fosse dito para mim, Isabela, o nosso caminho agora é uma cesariana, eu iria com certeza sabendo que era a única opção que eu tinha. Que era a opção mais segura que eu tinha. Porque tudo isso, de novo, foi conversado no pré-natal. Esses riscos das cirurgias anteriores que eu tinha, da vontade de não ter uma nova cirurgia abdominal que eu tinha. Então, realmente, o fórceps de alívio é o melhor termo, assim. Aí a equipe chegou, fizeram acho que mais uma dose teve que reforçar a dose da anestesia, me posicionei, meu marido do lado, todo mundo junto. A enfermeira colocou a mão na minha barriga e falou assim, agora eu vou te falar quando fazer força, porque daí eu estava totalmente anestesiada já, para você ajudar. Marina passou o fórceps, assim, eu já não estava sentindo, mas me pareceu uma coisa simples. E eu lembro falando assim, eu vou acompanhar a saída dele. Sem, a hora que a contração vier, a gente ajuda ele, sem puxar ele fora da contração. E aí eu fiz força a hora que eu fui orientada, porque, de novo, aí a sensação da contração realmente fica um pouco diferente. E aí, a hora que a cabeça dele passou, aí eu senti doendo, mesmo anestesiada. Eu senti uma queimação muito profunda. Ainda pensei, que loucura, né? Círculo de fogo é de fogo mesmo. Loucura, menina. Não, e aí, gente, eu estava tão cansada. E aí eu empurrava e eu gritava, porque aí eu lembrava da fisioterapia. Eu fiz fisioterapia pélvica, fizemos avaliação do períneo, tinha feito tudo isso. Ela falava assim, se você não tiver vergonha, você vocaliza, porque vocalizar é ótimo, relaxa a garganta, relaxa o períneo. Eu já estava esgoelando na minha percepção. No dia seguinte, eu acordei rouca, de tanto que eu vocalizei. Só que nessa hora, que ele coroou, a cabeça passou e eu senti essa dor, a contração parou. E ele ficou parado nesse lugar. A hora que a segunda dor veio, eu falava, sai daí, menino. Eu lembro de falar, sai, pelo amor de Deus, sai. Daí ele saiu, eu senti
o término, assim, da saída do corpinho escorregando. E aí, é muito louco, porque mesmo tendo sido um parto assistido, aquela sensação que as pessoas descrevem é a mesma. E, de repente, acabou. Eu sei que não acabou, que ainda vai ter a saída da placenta, mas a hora que ele sai, que ele vem, a cabeça da gente muda, e ele aqui, ele quentinho, e o cheiro do verniz dele, eu lembro até hoje, gente. Nó. E aí ele veio pra cá, e ele tava aqui, e a gente chorando, muito emocionados, e falando, ele nasceu, ele saiu, e ele tava bem. E aí... Ai, fico até emocionada. Sabe? E aí eu falava assim, tipo, pronto, nasceu, o menino saiu, e quentinho, uma delícia. Aí, vamos cortar o cordão, né? O pai cortou o cordão, o Renato cortou o cordão. Eu pedi para pegar no cordão para ver. E eu queria muito ver a placenta. Porque eu queria muito agradecer a minha mãe. Eu não queria comer, nem fazer nada com a placenta. Mas eu queria muito agradecer ela. Porque é muito mágico que o meu corpo, além de fazer uma pessoa, fez, tipo, sei lá, outro fígado inteiro. Ou um outro órgão inteiro específico. Meu corpo construiu um órgão só para dar vida para o meu bebê ali, né? Para ajudar nesse processo. Eu queria ver, despedir, agradecer, sei lá. Então, cortamos o cordão e ele estava aqui. E fizeram, acho que, as medicações. E falaram assim, agora vamos fazer o parto da placenta. E nisso, eu estava com em posição assim. Então, estava um campo cobrindo as minhas pernas e tal. E eu só lembro de ver um sangue espirrando. E continuei aqui. E Marina falou assim, Bela, agora a gente vai fazer uns procedimentos aqui e tal, depois eu vou te explicar tudo o que aconteceu. E o Lucas estava aqui, e eu estava deitada, e eu comecei a sentir um mal-estar, mesmo deitada, parecendo queda de pressão. E eu comecei a sentir uma falta de ar. Eu falei, gente, acho que eu não estou passando bem. Aí alguém falou, pai, tira a camisa, passaram o Lucas para o pele a pele com ele. Eu falava, não estou conseguindo respirar, parece que tem alguma coisa obstruindo o meu nariz. Aí acho que Karine mediu minha pressão, estava bem baixa. E aí eu percebi que começou uma movimentação diferente no quarto. E eu, de novo, nessa hora eu estava percebendo mesmo, as pessoas estavam trocando olhares mesmo. E aí, sabe quando você está no filme e a mocinha fala, deixa comigo, e ela prende o cabelo e você fala assim, agora ela vai resolver. A expressão da Marina mudou. E a sensação que eu tive a ver a expressão dela mudar é a mesma de quando você vê a mocinha do filme fazendo isso, assim. E aí eu pensei, nossa, agora a médica baixou aqui. Só que de um jeito que ver ela fazer isso e ela... Essa expressão dela mudar me trouxe uma segurança muito profunda. Eu entendi que estava acontecendo alguma coisa séria pela mudança dela, mas ver ela ali me trouxe muita segurança. Ver ela, tipo assim, ela vai cuidar de mim. E aí eu falei, eu tô com medo. O que está acontecendo? E Marina olhou para mim e falou assim, Bela, eu sei que você está com medo, mas agora você fica tranquila. A gente vai ter que fazer umas intervenções e depois eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Né, Marina? Fala não que eu choro. Ai, mas é porque, na verdade, a gente é treinado para isso, né, Bela? Assim, então, a gente adora o parto, a gente vai, a gente tira foto, a gente come chocolate e a gente quer bater papo, mas a gente não pode desligar a nossa cabeça nem um segundo, né? Porque nessa hora depende da gente mesmo, né? E a gente precisa de ter a tranquilidade e a segurança para fazer o que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer de melhor é isso, né? Então, naquele momento, ter essa... Eu acho que esse contato... Eu acho que a obstetrícia oferece isso para a gente, né? Essa possibilidade de conviver com esse paciente, de conhecer esse paciente, de saber da história dela. E eu acho que essa relação de confiança é muito importante para a gente. E não só a confiança do paciente no médico. Eu acho que da gente também conseguir ter a confiança de falar assim, eu vou te explicar, eu vou te falar, e você vai entender que eu preciso de fazer essas intervenções, né? Eu acho que no processo, hoje em dia, da humanização do parto, às vezes, a gente... às vezes escuta de tantas pessoas, né, como o médico pode ser violento, como que o médico pode ser interventor naquele momento.
Mas eu acho que é tão importante também que as pessoas entendam que, às vezes, essas intervenções elas são necessárias e que a gente precisa de nos vestir dessa posição do médico interventor, porque a vida do nosso paciente está dependendo disso, assim, e nós precisamos ser fortes e seguras nesse momento. Esse é o nosso papel, né? Esse é o da nosso intervenção. papel. O médico é o papel da intervenção. A gente pode assistir, né? Só a enfermeira conduzindo um trabalho de parto, monitorando, te oferecendo métodos de alívio de dor e tudo. Mas na hora da intervenção, é o que eu falo, a gente tem que ser muito rápida. A gente tem que ser muito decisiva. Não dá assertiva. Pra, Não dá para bambear é nenhum muito momento. rápido. Obstetrícia, você tem que tomar uma conduta em minutos. Você tem que estar muito certa, né? E pedir ajuda, né? Por isso que vai chegando mais gente. A primeira coisa na obstetrícia é peça ajuda. Né? Esses os protocolos, né, das intercorrências, de uma hemorragia, de um pico hipertensivo, de um estado fetal não tranquilizador, peça ajuda. Que deve vir por isso que vem todo mundo. Né? Mais, né, pessoas além da nossa equipe, que a gente já confia e a gente já vai junto, e os olhares já se comunicam. Sim, né? Isso é muito vantajoso de ter uma equipe em sintonia, porque os olhares já vão trazer essa segurança para a gente, mas tem que chamar o restante do hospital e o hospital tem que ter preparado para essas intercorrências. E aí, uma coisa que aconteceu essa hora foi, na hora do nascimento, vem todo mundo, porque acho que vem a pediatria, veio o anestesista, veio todo mundo. Ele nasceu e tava tudo bem, estava indo tudo bem. Então, foram ali vários minutos de tudo meio que correndo bem entre ele nascer e eu falar que eu estava passando mal. Então, a equipe, deu tempo, inclusive, da equipe dispersar. Olha, tá tudo ok. E aí, eu comecei a passar mal. E aí, foi muito legal também essa questão da equipe, porque a Karine estava do meu lado, medindo a minha pressão, a Marina estava aqui na frente, não sei o que ela estava fazendo, mas ela estava aqui na frente. Na verdade, você estava tendo uma hemorragia nesse momento, né? Acho que você estava tentando tirar a placenta, não? A gente estava tentando tirar a placenta e depois a gente estava tentando estancar essa hemorragia, né? Assim, a hemorragia puerperal, ela é uma complicação mesmo que pode acontecer em torno de 10 a 12% de todas as pacientes. E hoje, os protocolos de hemorragia puerperal, eles são muito assertivos, rápidos, e eles precisam de intervenções muito rápidas, porque o volume de sangramento da mulher no pós-parto imediato, ele é muito intenso, muito intenso. E isso pode levar essa mulher a uma cascata de complicações que ela precisa ser cortada, né? Ela precisa ser dominada rapidamente, porque senão essas complicações vão ficando cada vez mais graves e com risco, inclusive, de morte para essa mulher, né? Então, hoje, antigamente, a gente esperava muito, observava, via como que a paciente ia ficar, e aí ela entrava dentro de um grau de espólio mesmo. Ela ia perdendo muito sangue, ia perdendo a capacidade de coagulação do sangue, e isso é muito perigoso. Então, hoje, as intervenções elas têm que ser feitas de forma muito rápida. Isso é ruim, de certa forma, porque atrapalha a hora de ouro daquela mulher, né, que é a hora que ela tem para o bebê. Mas a gente não tem uma hora para esperar. A gente precisa fazer essas coisas de forma muito rápida. Muitas horas para a vida toda. E foi muito rápido, né? Então, tanto que foi muito rápido que no começo eu não vi que você estava... eu não estava sentindo nada, eu vi que estava tudo bem. Eu só vi que parecia que tinha dado alguma coisa com a minha placenta. Falaram assim, acho que não vai dar para você ver a placenta, porque a minha placenta não dequitou. É assim que fala, né? E aí, a equipe... Só que a equipe meio que dispersou e Marina já estava atuando nessa hora. Mas aí eu comecei a sentir esse mal-estar. E eu lembro de Marina e Karine, que era minha enfermeira, trocando olhares. Essa parte da equipe, do pedir ajuda, foi muito legal, porque eu vi elas tomando decisões conjuntas, assim. O que você acha de fazer? O medicamento tal, não sei o quê. Injeção. Falaram lá umas coisas técnicas. E aí, de novo, aí a Karine foi a segunda vez que eu lembro, ela falou assim, que bacana essas pessoas aqui para estar aqui comigo. Ela foi lá fora chamar as pessoas que tinham saído, falando, gente, a gente está precisando de vocês aqui dentro de volta. Porque teve isso também, como a princípio parecia que estava tudo bem. E aí começou... aí foi nessa hora que eu falei, tô com medo, Marina falou, nós vamos resolver. E aí começaram a me dar um monte de medicação, pegar... Por algum motivo, a pessoa que tinha pegado meu acesso não deixou o acesso com acesso para remédio, então tiveram que pegar outros acessos. E aí, nisso, eu já estava com um acesso em cada braço, um acesso no pé, Marina me costurando, né, Mari? Sim. E eu ainda tive uma laceração, né? Sim. Mesmo com a episiotomia. Na verdade, a laceração da Bela foi grave mesmo.
Foi uma laceração difícil, assim. Eu falei com a Bela depois, não sei se nem você lembra disso, mas a sensação que eu tinha é que seu períneo estava rasgando igual um papel, assim, na hora que o fórceps foi saindo, assim. Ele realmente era um tecido muito fibrosado, assim. Ele tinha muitas cicatrizes, né? A gente percebeu isso depois até na sutura, que foi uma sutura mais difícil. E o sangramento foi um sangramento muito característico de lacerações, né? Isso é uma outra coisa importante da gente falar, né, Carol? Na hora da ação, né, pelo controle da hemorragia, a gente precisa identificar a causa principal de hemorragia, né? E a gente tem um mnemônico, né, que são os 4 T's da hemorragia. Aí todo mundo vai junto, né? Por isso que a enfermeira monta sempre uma equipe multidisciplinar junto, porque uma vai ver o tônus do útero. A né? Karine estava com a mão sim. aqui. Com a mão para a gente ver se é ele que está, né, tendo essa perda de tônus, que daí quando o tônus é a contração, quando ele não contrai adequadamente, os vasos sanguíneos ficam todos abertos ali. A placenta, ela estava ali numa ferida, né? Vamos dizer, ela sai e fica uma ferida aberta, com todos aqueles vasos que estavam irrigando aquela placenta. Se o útero não contrai e fecha esses vasos, ele vai continuar, né, sangrando muito sem parar. Então, o tônus é a primeira coisa. Se tem, né, o restante dos tecidos, né, a placenta, se tem ficou algum resto de placenta ou de membranas também, se ficou ali dentro, o útero não vai contrair, né, ele só contrai quando ele está vazio, né? Quando tem algum distúrbio da coagulação, né, a gente vai ver se essa paciente já tinha algum distúrbio, se ela já está num processo, e das lacerações, que às vezes você não está visualizando, né, os traumas. O fórceps aumenta o trauma, né, assim, do tecido ali do períneo. Então, a gente tem que agir em tudo. Então, uma já está vendo o tônus, já está fazendo medicação para o tônus, outra já está verificando se a placenta está completa, se não ficou nada lá dentro da placenta, do útero, né, de restante da placenta. Então, a gente vai fazer, provavelmente, uma curagem, uma curetagem, que é verificar se não está saindo nada, se ainda ficou nada lá dentro, vai expor aquela canal vaginal, né? Precisa saber onde estão todos aqueles corpos. E né? isso vai sendo feito junto com a equipe, né? Muito rápido. Então, enquanto a gente vai passando todos esses aspectos para a gente tentar identificar qual foi o problema e o que a gente precisa resolver, as medicações, principalmente para o tônus uterino, elas vão sendo feitas. Por isso que precisa de mais acessos, a gente precisa de repor o volume de sangue que essa mulher perdeu. Então, ela vai tomar algumas bolsas de soro. Chegando até na possibilidade de uma transfusão sanguínea na sala de parto. Que foi o que aconteceu com a Isabela. Ela foi minha única paciente que eu transfundi em sala de parto, num parto normal. E aí, é tão louco isso, porque, igual, vocês falando isso, tudo que está acontecendo, agora na minha cabeça faz sentido. Então, provavelmente, assim que o Arthur saiu, Marina já estava lá cuidando de mim. E o meu marido comentou uma coisa depois. Ele virou e falou assim, é muito bom de ver como ela é a sua médica. Ela nem olhou pro neném. A gente fica assim, não, nem olhou pro meu filho. Mas não porque ela não cuidou do meu filho. Tem uma equipe de pediatria que estava lá. O neném saiu, e aí vocês falando isso, tipo, que foi tudo muito rápido. O neném saiu, a pediatra fez as avaliações, o pigar dele estava ótimo, ele cortou o cordão, foi pro colo do Renato. E a Marina já estava ali. Tanto que ela já estava atuando, provavelmente, antes de eu começar a passar mal. E como eu não estava passando mal, para mim estava tudo bem. Então, tem essa atuação também de que ela está ali, e a equipe toda, né, que estava junto, está ali para mim, sabe? Isso é uma sensação que dá uma segurança, igual você falou. É uma equipe que estava ali, eu sei que eu estou sendo repetitiva, por mim. Para cuidar de mim, para garantir que eu ia sobreviver àquele processo, sabe? Existem os riscos iminentes, os que podem acontecer, os riscos inerentes, desculpa, do processo. E, de novo, a gente não vai para o parto achando que vai acontecer. Ninguém contrata um seguro de um carro querendo achando bater o carro. Né? Mas você dá graças a Deus o dia que você bate o carro e o seu seguro está lá. Então, essa, para mim, é a principal analogia da obstetrícia. E meu carro quase deu PT ali. Então, teve isso também, né? Que vocês falaram, é tudo muito rápido e as coisas vão acontecendo. E precisou de transfusão. E o povo do banco de sangue também queria que assinasse. Queria testar meu tipo sanguíneo. E aí a gente desce um pouco do salto, sabe? Mas você não quer fazer, você não, eu quero agora. Eu quero agora. E aí, de novo, foi tipo, olha, elas estão brigando por mim.
Mas é por isso que as mulheres têm saudade do parto, né? Porque se sente tão cuidada, né? Por mais que, às vezes, aconteçam desfechos ruins, que o parto seja longo, que o parto seja difícil, a grande maioria das pacientes que tem essa boa assistência, fala assim, que saudade do meu parto, todo mundo cuidando de mim, né? E aí esse ponto que você tocou é um ponto muito interessante, porque eu tive um parto com muita intercorrência. Eu tive um pós-parto muito difícil. Eu demorei muito tempo para assimilar a gravidade da laceração que eu tive. Então, o desconforto que eu tive no pós-parto ali, eu sabia dos meus estudos que uma laceração pós-parto é comum, né? Na maioria das mulheres que têm parto vaginal. Mas... E as minhas amigas falavam assim, eu usei spray de não sei o quê, eu usei absorvente congelado, isso aqui me ajudava. Nada me aliviava. E eu, de novo, eu demorei para assimilar, eu já falei isso para a Marina. Mas em momento nenhum eu não me senti respeitada e defendida naquele processo. Tem gente que passa por muito menos coisa, porque não é sobre, a minha psicóloga fala muito isso, não é sobre o que acontece, é sobre a nossa percepção do que acontece. E quando eu tive minha segunda gestação, as primeiras pessoas que eu avisei, além do meu marido, foram Marina, Karine e Carol. E eu falei assim, eu quero vocês de novo comigo, porque a sensação de segurança que eu tive, de como as decisões foram tomadas ali, tipo, gente, eu tive transfusão de sangue, eu tive laceração grau 4, minha placenta não saiu. Teve uma hora que eu vi o sangue espirrando. Desculpa as pessoas que ficam impressionadas. Tem uma foto que é de quando eu ainda não estava passando mal, que dá para ver o sangue espirrado no chão. E claro que parto saem fluidos e tal, parto não é aquela coisa limpinha dos vídeos editados, mas em nenhum momento eu me senti desassistida, desamparada. Eu senti, tipo assim, essas pessoas aqui estão aqui por mim. E elas vão me defender fisicamente e do que tem aqui, sabe? Eu acho que esse é o principal pilar, assim, de que a gente... Ai, eu vou chorar. Esse é a principal coisa que eu levo disso. Porque foi uma experiência fisiologicamente traumática, né? Meu corpo doeu. Eu tive que fazer fisioterapia depois, eu tive que fazer transfusão de sangue lá na hora. Meu bebê não teve hora de ouro. A doula tirou um pouco de colostro. Ele nasceu 00:50, então foram quase 13 horas aí desde que a minha bolsa rompeu. Eu tive puxo, acho que desde umas 6 da tarde, essa sensação de puxo. Eu estava exausta. No dia seguinte, o meu corpo inteiro doía igual quando eu fui no CrossFit pela primeira vez, assim, de tanta força que eu fiz. Eu estava rouca de tanto que eu vocalizei. Uma enfermeira falou assim, você que estava na suíte 12, né? Foi você? Falei, deve ter me escutado gritando. Mas em nenhum momento eu me senti desamparada, sabe? O seguro que eu contratei foi muito bom. Que bom. E eu acho que é sobre isso. A gente não contrata querendo precisar, mas eu não tenho nada a falar, assim. E eu fico pensando o que talvez teria acontecido se eu tivesse na mão de pessoas menos acolhedoras, não necessariamente menos experientes, sabe? Marina tem uma experiência incrível, a equipe toda tinha uma experiência incrível, mas menos acolhedoras. E que depois foram lá, me explicaram o que aconteceu. Marina sabe que eu gosto de entender tudo, por que aconteceu, como que aconteceu. Foi no dia seguinte, me explicou. A equipe ficou lá comigo, acho que até 3 horas da manhã, até certificar que eu tinha parado de passar mal. Então, isso para mim foi o que mais fez diferença ali de tudo. É claro que a atuação médica foi muito importante, mas como foi me passada essa mensagem, sabe? Isso foi uma coisa que eu acho que fez toda a diferença no processo, inclusive de recuperação psicológica do evento, e que me levou depois ao meu segundo parto. E no segundo parto, né, Bela, quando a Bela me ligou, na verdade, assim, a gente ainda teve as questões do pós-parto, da recuperação, e a gente teve muito essa questão da endometriose também, né, Bela? Assim, então, quando a gente saiu do parto, eu falei, Bela, eu quero que você vá num profissional de fisioterapia experiente, porque você já tem uma fibrose, agora a gente vai fazer novas fibroses por causa dessa laceração. E isso é uma coisa que realmente pode deixar algumas sequelas para o futuro. Então, é importante que a gente cuide já desde agora, né? Então, na época, eu me lembro que eu liguei para a Renata, né? A Renata Canguçu. Falei, Rê, aconteceu isso, foi um parto assim. Eu queria muito que você acompanhasse a Isabela. É importante demais que a gente tenha... E ela foi muito presente também, muito atuante, né, Bela? Assim. E eu aí... fiz 6 meses de... Assim, por opção minha, né? Ela já tinha me dado alta, mas eu quis continuar. Eu fiz 6 meses de fisioterapia pós-parto, tanto para recuperação, para cicatrização,
para a retomada da minha vida sexual, porque foi um machucado muito grande, né? Então, e teve um abalo psicológico ali de você estar com um machucado tão grande. Então, eu fiz mais ou menos 6 meses aí de acompanhamento com ela. E ela me reabilitou de uma maneira, gente, que eu não acredito até hoje, tipo assim, de que deu tudo certo, sabe? Foi muito bom. Foi. E aí, a Bela engravidou, né, Bela? Espontaneamente, sem FIV, depois do Arthur, né? Foi quanto tempo de intervalo? Eu sempre soube que eu queria amamentar há 2 anos, até mesmo por causa da endometriose, né? E Marina falou, vamos discutir planejamento familiar? Eu falei, eu não quero tomar hormônios, mas eu tomei hormônios muitos anos. Eu tomei uma bomba de hormônios para os tratamentos de fertilidade. Eu vou assumir o risco de... Eu já não engravido mesmo, né, gente? Né? Fiz tudo isso daqui. Quando o Lucas estava com mais ou menos 1 ano e 9 meses, eu tive um ciclo. Mandei uma mensagem para a Marina. Eu estava com 39 anos já. Acho que é... Não, estava com 38 para 39. Mandei uma mensagem para a Marina. Falei, agora vamos marcar uma consulta. Mas o seu ciclo vai ser irregular. Você ainda amamenta, as minhas amigas falaram. Então sem pressa. E aí a gente estava lá, já tinha um bebê pequeno em casa, né? Então a vida do casal também não estava aquelas coisas. E aí o segundo ciclo não veio. E eu sentindo umas coisas, eu ficava, será? Não é possível. Será? Não é possível. Mas quando eu tive isso, foi quando eu estava grávida. Quando eu tive essa sensação aqui, foi quando eu estava grávida. Aí o Lucas pegou uma virose, passou um final de semana vomitando. Deu 2 dias eu com o estômago totalmente embrulhado. Falei pro meu marido, olha, eu tô passando mal. Mas passa na farmácia só pra... Faz um teste. Aí tava lá. 8 semanas minha virose. 8 semanas, foi mesmo. E como foi importante, né? Porque a Bela passou 2 anos amamentando. Então, assim, ela ficou grávida, 9 meses, sem ciclar, com essa endometriose, teoricamente, bloqueada. Mais 2 anos amamentando, sem ciclar, com essa endometriose bloqueada. E uma gravidez natural, né, gente? Que é, querendo ou não, faz muita diferença para os riscos gestacionais, né? Então, na hora que ela chegou lá grávida, eu estava feliz da vida. Mas eu achei que a Bela ia me pedir uma cesariana. Porque é muito comum, né? A gente ter pacientes que passam por partos que são traumáticos, difíceis, e que querem mudar de caminho, porque elas querem vivenciar outra experiência. E eu acho que a mentalidade inicial é assim, se eu vou vivenciar outra experiência, não pode ser mais a mesma via de parto. Porque elas imaginam que talvez esta via vai ser semelhante, né? E aí eu ainda perguntei para a Bela, né, Bela? Eu falei assim, e aí, o que a gente vai fazer? Foi. E aí o meu marido perguntou também, será que dessa vez vai melhor uma cesariana? Eu falei, nós vamos conversar com a Marina. E eu trabalho com gestão de riscos e gestão de projetos, né, gente? Então, falei, então nós vamos lá entender os riscos. Se ela falar que tem muito risco tentar de novo e que a via de parto é uma cesariana, a gente vai se preparar para isso. Mas eu tinha 2 certezas. Que eu queria a mesma equipe, as mesmas pessoas, foram as primeiras pessoas que eu avisei, porque eu me senti muito segura de ter lá comigo pessoas que sabiam o que tinha acontecido do ponto de vista emocional, e eu entender os meus medos, e do ponto de vista médico, obviamente, e que eu queria tentar de novo. E que eu queria... Parte minha era para, não, eu vou conseguir. E eu já tinha compreendido várias coisas, porque em algum momento ali durante o parto do Lucas, eu achei que era eu que não estava sabendo empurrar. Eu achei que era eu que estava fazendo alguma coisa errada, por isso que ele não estava saindo. Depois a gente foi compreender por que ele não estava saindo e tudo que a gente já contou. Mas eu queria tentar de novo, eu queria viver essa experiência eu queria muito viver a experiência de entrar em trabalho de parto espontaneamente, em casa, sabe? De ir para o meu chuveiro. E graças a Deus foi tudo assim que aconteceu. E aí quando a Marina falou assim, olha, você tem todas as chances de conseguir uma via de parto. Eu falei, eu tenho medo. Eu tenho medo de um novo parto. Eu tenho medo de machucar de novo. E Marina, muito pragmática, como sempre, olhou para mim e falou assim, eu também teria medo no seu lugar. Né? Foi uma experiência difícil. Na verdade, a minha vontade era falar assim, eu também tenho. Deu pra eu falei assim, eu também tenho. Mas a gente já sabe coisas que a gente não sabia. A gente pode se preparar. No primeiro parto, a gente se preparou pra caramba. Mas a gente se preparou, digamos assim, de uma maneira que todo mundo ali se prepara, né? E no escuro, né? Sem saber o que estava. Agora a gente já sabe que você... Então, a fisioterapia pélvica... Eu fiz fisioterapia no primeiro parto. Essa já foi uma fisioterapia voltada para tecidos mais profundos, para essas cicatrizações, com a Renata, que também foi a fisioterapeuta que me reabilitou. Então, a gente já fez uma
profilaxia para hipertensão. Eu tive diabetes gestacional de novo, mas também foi controlado. Então, foi todo um processo muito mais natural, né? E a gente já foi sabendo. E quando a gente foi fazer o plano de parto, a gente levou essas coisas em consideração. O que nós vamos fazer se a gente perceber que a coisa está indo para o mesmo caminho de novo? E aí eu falei, gente, se precisar fazer uma cesariana, a gente vai fazer. Né? Se for o que for menos arriscado para mim e para o Arthur. Mas se não precisar, eu realmente quero tentar. E aí a gente tentou. E deu muito certo. Deu medo lá na hora, eu fiquei com medo. Mas aí, de novo, a equipe me conhecia, a equipe sabia dos meus medos. Então, ela me acolheu bem na hora que deram... Fui muito respeitada na hora que os meus medos das coisas se repetirem. A equipe falando, e meu marido falando o tempo todo para mim, é outro parto, é outra gestação, é outro bebê. E a gente teve um outro desfecho, né? Sem complicações, assim. E o parto do Lucas, para mim, ele terminou só lá no parto do Arthur. Que foi... no parto do Lucas, a gente não tirou aquela foto que vocês tiram, assim, com todo mundo da equipe, porque o pessoal foi embora. 3 horas da manhã, estava lá desde... Marina entrou comigo na terça-feira. Isso era na madrugada de quinta já. Depois Marina voltou, eu tenho uma foto com a Marina, mas eu não tenho aquela foto de todo mundo, sabe? Uhum. Era um negócio assim que eu tinha. E aí a gente tirou a foto, eu agradeci elas muito. Eu falei, gente, precisava ser vocês aqui, porque é o desfecho daquela história. Foi muito difícil para mim. E aí, nessa hora, vocês falaram, né? Tipo assim, foi muito difícil pra gente também. Foi. Na verdade, assim, a Bela teve um segundo parto perfeito, né? Assim, do ponto de vista técnico, né? Assim, na verdade, você entrou em trabalho de parto espontaneamente, né? Foi até engraçado que eu estava chegando de uma assistência, né, Bela? E aí, eu estava deitando, assim, na hora que eu estava apagando o meu abajur, ela falou assim, Marina, eu acho que eu estou tendo contrações. E eu estava chegando em casa. Ela atendeu o telefone com uma vez. Ela atendeu. Atendi. Aí ela falou assim, não, mas está tudo bem. Eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, você avisa a Karine, eu vou dormir um pouquinho, que aí pelo menos eu vou descansar um tempo pra gente. E descansei. Não foi? Eu acho que eu descansei umas 2 horas, não? Não? Porque deu 10 minutos, a minha bolsa rompeu. Isso era tipo 2h40. Deu 10 minutos, a minha bolsa rompeu. Mas a adrenalina foi. Karine, 2h40, sei lá, minha bolsa rompeu. Karine chegou lá em casa, eu estava com 7 centímetros. 4 horas da manhã, eu dei entrada no Mater Dei. Marina já estava lá, acho que ela ia descansar lá no hospital. Marina já estava lá no hospital. Mas foi outro momento, foi muito tranquilo, sabe? E eu vi elas falando também que foi muito difícil para elas, reforça a humanização do profissional, porque não é porque vocês são super profissionais, super experientes, que também não é difícil. Eu ainda brinquei, falei assim, elas, foi um dos mais difíceis que a gente já teve. Eu falei, foi o mais difícil que eu já tive. Mas eu acho que é importante a gente falar nisso, né? Porque assim, a gente não tá... É claro que a gente tem casos que são muito difíceis. E nós somos humanos, a gente sente isso também, né? A gente sente com os sentimentos das nossas pacientes. A gente sente, às vezes, as complicações. A gente sente os casos difíceis, os casos ruins, as doenças, né? A gente sente isso tudo. A gente chora com vocês. Às vezes, na hora que a gente está lá vestida de médica, né? A gente tem que manter a pose, mas na hora também que a gente chega em casa, às vezes, a gente chora. Porque a gente pensa, igual você pensava que você estava fazendo alguma coisa que não estava deixando ele descer, que você estava fazendo errado, a gente também pensa, o que a gente poderia ter feito antes, o que a gente pode fazer agora para melhorar. Então, a gente se cobra também, porque a perfeição do processo também está um pouco na assistência pré-natal e na assistência que a gente vai sugerir, né? O que a gente vai falar. Então, a gente fica também se cobrando muito, né? Então, na hora que vem alguma coisa assim, a gente resolve, mas a gente fala assim, meu Deus, que difícil. Gastei todos os meus neurônios, as minhas coronárias, os meus cabelos. Eu já tive feedbacks ruins, assim, às vezes, da sinceridade, talvez. Mas eu sou uma pessoa muito transparente, gente. Eu não consigo muito guardar os meus sentimentos, sabe? Assim, eu acho que eu tenho pouco filtro com algumas coisas. Então, às vezes, quando as coisas vêm para mim, eu devolvo na hora, assim, sem muito pensar. Algumas pessoas não gostam muito de escutar algumas coisas, né? Mas eu acho que isso torna a relação das pessoas mais verdadeira, sabe? Então, eu não tenho vergonha, e eu acho que a gente não deve ter, de admitir que a gente também sofreu com o seu primeiro parto, né?
O seu primeiro parto foi um parto muito difícil e muito desafiador para nós, enquanto equipe, né? Então, para mim, eu tenho plena consciência que para Carol Doula, que teve que te dar aquele suporte de dor e aquele suporte emocional, para Karine como enfermeira, que tentou, assim, com a movimentação, com tudo que ela sabia dentro da ciência da enfermagem, para tentar reposicionar o Lucas, fazer ele descer da melhor forma. E todas as complicações que você teve, né? Então, assim, já começamos com uma indução, uma pré-eclâmpsia, uma paciente com endometriose, depois uma hemorragia grave, né? Que foi muito difícil de controlar, e todo o processo de reabilitação. Então, foi realmente um dos partos mais difíceis que a gente já teve. Talvez, se eu fosse um pouco mais novinha, teria sido mais difícil, sabe? E eu não tenho vergonha de admitir isso não, sabe, Bela? Então, quando você me falou que foi difícil, eu falei, sabe, eu acho que na hora você falou que se foi difícil para mim, eu falei assim, mas o seu parto foi também um dos mais difíceis para a gente como equipe, né? E quando eu falei isso, a Karine estava do meu lado e ela falou, e ela concordou, falou assim, realmente foi também, foi um dos mais difíceis que eu já tive. E eu acho que isso foi libertador para você, né, Bela? Foi assim, eu não tinha base de comparação, né? Foi um fechamento de um ciclo, assim. Porque eu imagino que parir deve ser desafiador para todas as mulheres, em diversos níveis ali. E senti que tinha sido tão difícil, tipo assim, será que a gente se questiona, né, da nossa capacidade? Tipo, o corpo da mulher foi feito para parir, será que eu consegui? Será que um parto a fórceps é menos parto? Sabe? A gente sai falando, teve um partaço. Eu não tive um partaço? Não é, todo parto não é um partaço, sabe? Para quem vive só aqueles ali. E eu via, sabe quando a gente fala muito sobre validar o sentimento da criança? De tipo, e não que elas jamais tivessem validado o meu sentimento, porque sempre me acolheram. Mas, tipo, cara, foi difícil mesmo. Até para elas, que já tiveram um monte, foi difícil. Imagina para mim que só tinha tido esse. Então, eu já falei isso muito na terapia. O parto do Lucas termina nesse momento, dentro do parto do Arthur. Eu acho que foi quando todas nós juntas ali, e aí eu sempre fiz questão de ter uma equipe toda de mulheres, né? O meu marido esteve do meu lado o tempo todo, ele participou de todo o processo. Ele foi em todas as consultas de pré-natal, desde a primeira de pré-natal. Ele foi em todos os exames que deixaram ele entrar, que na pandemia teve alguns que ele não pôde. Ele não saiu do meu lado hora nenhuma nos trabalhos de parto. Ele, na minha cabeça, ele era o único homem presente ali nesse cenário. E ter nós todos juntos ali de novo, ressignificando essa experiência juntos, né? Foi um fechamento, todo fim é um começo, né? Foi um fechamento de ciclo, assim, que foi muito importante para mim. E eu sempre tive confiança na equipe. E eu falei, eu quero de novo. E eu quero com essas pessoas de novo. Porque se der errado de novo, elas pelo menos já sabem como é que resolve a primeira vez. Mas é isso. E aí, deu tudo certo. Tive uma laceração, mas uma laceração menor, que já era dentro do esperado. Arthur saiu. Quando eu senti vontade de fazer força, ele realmente estava saindo. E aí eu percebi que a força era diferente. Era uma sensação diferente. Eu senti ele descendo no meu canal vaginal. Ele saiu. Então foi. E você teve sua hora de ouro. Tive hora de ouro. Vi a placenta, agradeci a placenta. Tive carinho de placenta. Amamentei. E eu lembro, na hora do expulsivo do Arthur, porque aí eu fui no banheiro de novo. E no banheiro eu comecei a sentir vontade de fazer força. Foi muito déjà vu. E aí eu voltei para a banqueta. E eu achei que em algum momento alguém ia falar assim para ele, agora vai nascer, alguém ia me avisar. E aí eu só percebi porque entrou todo mundo de novo. E eu estava na banqueta, o Renato estava aqui atrás de mim, e eu fechava os olhos, eu tentava me concentrar, eu tentava, né, colocar os meus ensinamentos em prática, assim, relaxar entre uma contração e outra, e eu só abria o olho para olhar para as três que estavam na minha frente. E aí estava todo mundo agachado, ou, né, me ajudando ali naquele momento. Quando você colocou as luvas, eu falei, acho que agora é mesmo. E sempre uma das três estava olhando para mim para falar, tipo, tá tudo bem, pode continuar. E essa é uma memória que eu tenho o tempo todo do parto do Lucas também. Sempre tinha alguém segurando a minha mão e sempre tinha alguém olhando no meu olho falando, é isso mesmo. Mesmo quando olhar no meu olho para falar assim, agora a gente precisa fazer um negócio aqui, mas vai ficar tudo bem. E no expulsivo do Arthur, que foi a hora mais emocionalmente desafiadora para mim, que era a hora que eu tinha mais medo, era do expulsivo, se eu ia lacerar de novo, se eu ia ter hemorragia de novo, estavam as três lá sempre, cada hora uma olhando para mim, falando,
pode continuar, tá tudo bem. É isso mesmo. E aí foi isso. E aí agora eu tô lá em casa, meus 2 meninos lindos. Morrendo de saudade do meu obstetra. Pode voltar. Mas Aí, eu sempre te chamo, ela sempre me manda caixinha no Sexta Sem Neuro, assim, tô com saudade. Eu falo assim, vem tomar um café comigo. É verdade. Então você pode ir lá tomar um café comigo. Duas histórias, né? Assim, uma cheia de intervenções necessárias, Sim. de uma equipe que você confiou muito, que construiu com você o seu parto, né? Isso eu acho importante. A gente vai construindo junto com vocês. E na segunda elas tiveram coragem de te aceitar também, né? Você tem que lembrar disso, não é só vocês que escolhem a gente, né? Você sabe que imagina elas corressem. Mas já pensou? Não, ela não vai dar, vou viajar. Sabe que quando que a Bela ganhou neném no finalzinho de janeiro, né? Eu tava voltando de férias. E na hora que eu fui sair de férias, eu falei, Carol, eu tenho uma paciente para te passar. Teve. Eu passei com a gente Carol passou também. com algumas consultas, né? Mas ela falou assim, não vai nascer. Não vai nascer. Pode ficar tranquila, Carol. Eu falei assim, então tá bom, eu tô aqui. E todo mundo falava assim, não, mas se nascer, você tá em ótimas mãos. Carol, ótimo. Eu falei, não, gente, eu tenho certeza que Carol é maravilhosa, eu tô em ótimas mãos, não vai ter problema. Foi. Mas ele vai esperar a Marina. Esperou direitinho, né? Nasceu na semana que ela chegou. Exato, conforme esperado, né? Assim, era nada de esperado. Foi 39. Isso, muito bom. E assim, é um orgulho enorme para mim ter você, né? Eu realmente te considero mais do que minha paciente. Espero de verdade que você vá tomar um café comigo, porque esse aprendizado, esse ciclo, essa ressignificação é nossa também, né? Então, nós como equipe, nós como médicos, a gente também ressignifica, a gente também fala assim, nós conseguimos. Do jeito que ela queria, do jeito que ela sonhou, do jeito que ela esperou. Então, esse sonho também é nosso. Viver ele junto com vocês é muito bom de verdade, viu? Então, certamente hoje eu tenho um pouco mais de cabelos brancos, mas eu sou uma pessoa melhor por ter te assistido, com certeza. Viu? É um orgulho enorme para mim você continuar comigo, ser minha paciente mesmo. Viu? Ai, obrigada. Ai, gente, olha, é isso. Né? Sem Neura Podcast também é emoção. Exato, a gente só aprende, né? Também com vocês. A gente tem um presente, Carol. Aqui, vamos lá. Gente, uma lembrança pra gente tomar o café, ó. Aí, ó. Muito obrigada. Tudo bem, mas acho que a gente continua ensinando, né? Trazendo informação para todo mundo, mas a gente continua aprendendo também com vocês, né? Com a vivência e a força, né? Dessas mulheres todas que rodeiam a gente continua sempre aprendendo também. Viu? É isso mesmo. Gente, então, essa é a nova temporada Sem Neura Podcast. A gente está aqui com histórias maravilhosas, emocionantes e desafiadoras, né? Para a gente tentar inspirar vocês. Tirar um pouco as neuras, ou até para encorajar, né? Assim, mostrar como somos fortes, como somos poderosas e como que a gente pode, né? Enfrentar desafios e superar desafios sempre, né? Trazendo essas histórias reais mesmo, com né, Marina? Para todo mundo também não ficar nessa ideologia, né? De que é só o que aparece ali de bonito nas imagens, né? Assim, que a gente recorta e coloca nas redes, né? Trazendo a experiência de vocês, esse sentimento de vocês, vai trazendo mais realidade para o parto. Que todo mundo busque informação, continue se encorajando e buscando, né, assim, ressignificando cada parto, cada vivência com segurança, baseada em evidências, né, e com as pessoas escolhidas aí para estar junto com vocês. Exatamente. Não se esqueçam, viu, então, de nos seguirem lá nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Spotify. Então, sempre que vocês puderem, ative as notificações para receber, né, nossas informações sobre o podcast. Podem nos mandar mensagens. A gente tem um QR Code aqui na tela que você consegue mandar mensagens diretamente para a gente. Todos os dias a gente está aqui tentando trazer histórias inspiradoras para vocês, né? Todos os dias. Eles podem trazer aí as dúvidas, as sugestões. Estaremos aqui para continuar trazendo todas essas... Tirando as neuras, né, na verdade. Sim, empoderando Sem Neura Podcast, segunda temporada, imperdível. Imperdível. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.